Diz assim a palavra do Senhor. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Até aí, oremos. Senhor Deus, nós te damos graça, Pai, pelo privilégio de estudar a tua palavra, de meditar, de compartilharmos uns com os outros a tua santa, inspirada palavra. Abre nosso entendimento, dá-nos compreensão do texto, que possamos não só entender, mas aplicar em nossa vida aquilo que o Senhor nos ensina. Se nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uma das profecias mais antigas da Bíblia é a do profeta Isaías. Ele que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. E uma das profecias dele mais famosa é a do capítulo 53. Em certo momento, Isaías diz, a partir do verso 2, falando a respeito do Messias que viria. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens se escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olhem como é interessante essa profecia. De acordo com Isaías, o Messias, quando ele viesse, ele viria para sofrer no lugar dos pecadores, do seu povo eleito. Aqueles por quem Deus escolheu desde a fundação do mundo. No entanto, quando ele viesse, ele sofreria tanto, mas apesar disso, as pessoas o julgariam como alguém oprimido de Deus, alguém que estava pagando pelos próprios pecados, como um criminoso. Vejam o quão pesado é essa profecia e a própria realidade que vai se cumprir na vida de Jesus. Imagine você fazendo um bem para uma pessoa, desejando o bem dela, e você se esforça a ponto de dar a sua própria vida. E essa pessoa deseja seu mal e lhe julga como um pecador pelos sofrimentos que você passa por ela. Foi basicamente isso que Jesus sofreu. E aí, cerca de 700 anos depois, o Messias vem e ele nasce da Virgem Maria. E em Lucas capítulo 23, do verso 13 ao 25, vai ter aquele relato onde Jesus se apresenta diante de Pôncio Pilatos. E o próprio Pôncio Pilatos não vê culpa em Jesus. Herodes o julga e também não vê culpa em Jesus. No entanto, o texto de Lucas vai mencionar que os anciãos, os líderes dos judeus e todo o povo juntamente pediam a morte do Senhor Jesus. E Pilatos, ele rogava, ele insistia com o povo, mas o homem não tem culpa. Eu não vejo nenhum crime nele. E eles diziam, crucificam, crucificam. Toda a multidão, não só os líderes, mas toda a multidão. E Jesus estava sofrendo justamente pelos pecados daquele povo, alguém que nunca cometeu uma culpa, um único pecado sequer. E ele estava sofrendo por aquelas pessoas, enquanto as pessoas por quem ele sofria zombavam e ansiavam e escarneciam e desejavam a morte dele. Esse foi o julgamento que eles fizeram a respeito de Jesus, um homem justo, mas o tiveram como alguém iníquo. Os líderes judeus incitaram o povo a pensarem dessa forma. Eles tentavam manchar a reputação de Jesus. Várias vezes eles diziam, Jesus é um comilão, um bebarrão. Ele é um amigo de pecadores, ele anda só com pessoas pecadoras, pessoas que não temem a Deus. E eles fizeram essa leitura de Jesus e passaram essa leitura para o povo, e todo o povo passou a julgar Jesus dessa maneira, uma visão distorcida de quem ele realmente era, e então, no fim de tudo, condenaram. E é interessante porque quando a gente vai para Atos capítulo 2, Pedro, no seu primeiro discurso após o dia de Pentecostes, do Espírito Santo descer sobre aqueles discípulos,
Pedro, ali diante de cerca de 3.000 pessoas, ele prega o evangelho e ele anuncia que aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a pregação, elas mataram o Messias prometido. O Cristo que os judeus tanto esperavam, quando ele chegou, elas não puderam reconhecer. Elas fizeram um julgamento errado sobre ele, um julgamento pesado, e o mataram. E é interessante quando nós olhamos a expressão que Pedro utiliza, e Lucas relata no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 36 de Atos diz, Pedro dizendo para o povo, esteja absolutamente certa, pois, toda essa casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então imagina para esse povo que tanto ansiava pela libertação deles do poder dos romanos, de tantos cativeiros e tantas opressões que esse povo passou, ansiando continuamente pelas profecias se cumprirem, e quando a profecia se cumpre, eles não são capazes de enxergar o Messias diante deles. E então o verso 37 diz, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes do coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Que faremos? Esse é o peso da culpa. É a consciência pesada, porque agora eles reconheceram que aqueles que eles julgaram mal, na verdade, era um justo, era alguém muito melhor que eles, era alguém muito superior a eles. Era o próprio Salvador que eles tanto almejavam. E com certeza a culpa era grande desse povo. Então eles voltam para os apóstolos e dizem, o que nós podemos fazer então? Existe alguma salvação para a gente? Existe alguma solução para nós que crucificamos o Messias? E é justamente sobre isso que esse texto aqui que nós lemos, falamos, sobre julgamento. Nós estamos desde o início aqui do ano fazendo uma exposição, uma série de mensagens a respeito do Sermão do Monte. Nós iniciamos ali a partir do capítulo 5 e hoje estamos entrando no capítulo 7 e vimos que esse evangelho de Mateus ele foi escrito com o propósito de convencer seus leitores de que Jesus ele é o Cristo prometido, o Messias anunciado nas Escrituras. É por isso que ele inicia o livro com a genealogia de José, passando pelo rei Davi até Abraão, para provar que Jesus é o Messias prometido da linhagem de Davi. E aqui no Sermão do Monte nós vemos ensinamentos essenciais para todo cristão. Todo cristão deveria conhecer esses princípios, pois eles são fundamentais. O que caracteriza um discípulo de Jesus é basicamente isso, que constitui todo esse Sermão do Monte. E é por isso que no final Jesus vai dizer, no final do seu sermão, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre areia. Mas aquele que as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque Jesus está dando os ensinamentos basilares, fundamentais, que todo cristão deveria seguir. E é isso que nós vamos ver hoje sobre julgamento. Nós temos, infelizmente, devido ao pecado que habita em nós, essa tendência a fazer julgamentos sobre as pessoas. Julgamentos pesados, julgamentos errados, julgamentos desonestos, julgamentos injustos, julgamentos, muitas vezes, hipócritas. Portanto, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o seguinte tema, como devemos julgar. Como devemos julgar. Em primeiro lugar, nós vimos aqui no texto, no versículo 1 e 2, que nós devemos julgar com cuidado. Nós devemos julgar com cuidado. Mas talvez você já faça uma pergunta. Mas, Daniel, o texto está dizendo para não julgar. Observem aí o verso 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Então, é para julgar ou é para não julgar? E é interessante porque, normalmente, as pessoas do mundo, ou aquelas pessoas que até creem em Deus, mas não têm comprometimento em servir a Cristo, elas utilizam esse versículo para justificar a vida ímpia delas. Inclusive, eu já vi um jovem, certa vez, numa conversa, mencionando não julgarás como se fosse um dos 10 mandamentos. E quando você olha para uma pessoa e aponta o erro dela, e você repreende o pecado dela, o que é que ela diz? Não julgueis. Você não pode me julgar. Só Deus pode julgar. Então, primeiramente, eu gostaria de mostrar o que Jesus não quis dizer. E Jesus, ele não quer dizer aqui que nós não devemos julgar em hipótese alguma, em circunstância alguma. Muito pelo contrário. E a razão disso é porque a gente tem outros textos na Bíblia que iluminam isso e deixam claro o que Jesus quer dizer. Por exemplo, quando nós vamos para Mateus, capítulo 18, a partir do verso 15, Jesus ele vai dizer o seguinte, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele, só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano.
Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, se alguém cometer algum pecado, vá lá pessoalmente e converse com essa pessoa. Mostre o erro que ela cometeu para que ela possa se arrepender. Pois se você não avisar, como é que ela vai saber que errou? No entanto, é possível que essa pessoa não ouça aquilo que você está dizendo. Então você chama outras pessoas para aconselhar ela também. E é possível que ela ainda assim não ouça. Então você chama a igreja. E se ainda assim ela não quiser ouvir a igreja, Jesus diz aqui, considere como gentil e publicano. Gentios são aqueles povos que não conhecem a Deus. E publicano era aquelas pessoas que coletavam os impostos, que tiravam proveito do seu próprio povo. Então Jesus está dizendo, olha, se eles agem assim, se eles não querem receber, se arrepender dos seus pecados, desconsiderem eles como irmãos em Cristo. Outro texto que deixa isso muito claro é 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 11 ao 13. Paulo vai dizer assim para os coríntios: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgueis vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, observe que Paulo está dizendo: não julgais vós os de dentro, ele está dizendo aqui. Nós não julgamos as pessoas do mundo, eles estão entregues ao pecado. Nós não temos nada a ver com eles. No entanto, a nós que somos irmãos em Cristo, temos o dever, a obrigação de chamar a atenção daqueles que cometem pecados, daqueles que cometem erros. Então, Jesus não está ensinando aqui que nós não devemos julgar em hipótese alguma. Porque se a gente não julgar as pessoas e entender que algumas coisas são erradas e outras são certas, então o pai não pode repreender o filho quando o filho fizer algum erro. E não vai existir disciplina na igreja. Então o pastor pode cometer todo tipo de crime, os presbíteros podem fazer o que quiser, os membros podem viver do jeito que quiser e ninguém vai falar nada. O reformador João Calvino já comentava que uma das marcas de uma igreja fiel é que ela aplica a disciplina nos seus membros. Diferente de muitas igrejas de hoje, onde as pessoas estão mais preocupadas em encher o templo e ver seus membros vivendo de todo jeito, mas não repreendem, com medo de que eles vão embora por se desagradarem. E olhem mais, o próprio texto que nós lemos, ele já indica que Jesus está dizendo para julgar. Porque observem o verso 6, ele diz: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos. Quem são os cães e quem são os porcos? São pessoas que desprezam o Evangelho. São pessoas que você vai trazer a mensagem do Evangelho, ou a palavra, ou vai trazer algo de valioso, e ela vai desprezar. Jesus não está falando de cães e porcos literalmente. Ele está falando de pessoas. Então nós devemos ter discernimento para reconhecer pessoas que nós não devemos desperdiçar o nosso tempo. Ainda nesse mesmo capítulo, ele vai mencionar a respeito dos falsos profetas. Ele vai dizer que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas que surgirão. Para você identificar um falso profeta, você tem que julgar. Você vai julgar as obras dele, você vai julgar as palavras dele, você vai julgar as atitudes dele, para você ter que fazer algum juízo em relação a isso. Então, a primeira coisa que Jesus não está querendo dizer que nós não devemos julgar em hipótese alguma. Então, o que é que Jesus está querendo dizer com esse texto? Ele está trazendo para nós um princípio geral de prudência, sabedoria. Observem o que ele diz no verso 2. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Então ele utiliza duas palavras aqui, critérios e medida. A ideia é basicamente o seguinte: ao olhar a forma como o irmão vive, o determinado comportamento do irmão, nós vamos fazer um julgamento. E Jesus não está dizendo, não julgueis, mas cuidado com os critérios que vocês vão usar. Porque se vocês não quiserem ser julgados, então não julguem os outros. Imagine que você olha para uma pessoa e diz, baseado na sua régua, se ela passar desse ponto, ela é uma pecadora. Se ela passar desse ponto, ela não presta. Se ela passar desse ponto aqui, para mim o ponto é esse. Ela não serve mais. Se ela passar desse ponto, dessa linha aqui, marcada na minha régua, ela não é um crente. E aí você estabelece seus critérios, as suas medidas de juízo, de valores. Só que quando você faz isso, e para você é um valor objetivo, verdadeiro, as outras pessoas vão utilizar também em relação a você. Imagine, por exemplo, o torcedor que está vendo o seu jogador ali de futebol e ele começa a criticar a forma do jogador e começa a xingar. Mas essa mesma pessoa que critica ele não é capaz de jogar como ele. Não sabe nem fazer embaixadinha se brincar. Bota ela dentro do campo para ver, ela fica perdida.
Tem pessoas que, às vezes, elas olham, como eu já vi em alguns casos, elas olham a pregação de um pastor e elas estão me criticar. Não sabe falar direito, não é isso, é aquilo. Mas aí, quando elas têm a oportunidade de pregar, gagueja, treme, fala coisa por coisa, ninguém entende nada, dá sono. Ou seja, ela utilizou uma medida que ela mesma não é capaz de suportar. E é isso que Jesus está alertando. Porque quando as pessoas que ouvirem você fazendo juízo, verem você caindo no mesmo erro, cometendo as mesmas falhas, elas vão dizer, oxe, não era tu que dizia que deveria ser de tal e tal maneira? E agora você está fazendo exatamente igual. Então veja aqui o princípio de prudência. Antes da gente dar a nossa opinião, antes da gente fazer o nosso julgamento a respeito de tal situação que o irmão, que tal pessoa está passando, a gente tem que pensar, calma aí. E se eu tivesse no lugar dessa pessoa? Como seria a minha reação? Ou talvez, melhor, o que levou essa pessoa a chegar a tal atitude, a tal situação? Em Romanos, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, versículo 1 ao 6. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então observe que no momento que nós estabelecemos essa régua para as outras pessoas, ainda que vocês façam esse julgamento no seu coração e você não fale para ninguém, o próprio Deus vai te julgar. Porque você diz, tem que ser assim, tem que ser nessa medida, desse exato jeito, e você é bem rigoroso, e você é impiedoso. Você não é misericordioso, você não considera a dificuldade que aquela pessoa está passando, ou as próprias fraquezas dela como pessoa. Você já taxa ela, você bate o martelo, você chega à conclusão de que ela não presta, que ela não serve, que ela está errada. E aí, por você não ser misericordioso, Deus também não vai ser misericordioso com você. Tiago, no capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É interessante que estava eu e Gabriel ontem conversando com o Ryan, e Ryan estava comentando a experiência dele lá, né, como policial. E Ryan fez um comentário interessante que ele disse que alguns criminosos trabalham com policiais. Aí a gente já ficou logo assustado. Aí Ryan explicou que a razão é que alguns criminosos eles cometem assassinatos, abuso sexual, latrocínio, crimes que não têm nenhuma justificativa. Esses estão lá na prisão. Mas há outros que muitas vezes cometem um assassinato não por prazer, mas às vezes por não ter a quem recorrer no momento, para defender uma irmã, para defender uma mãe. A polícia não chegou na hora e ele se vê ali naquela situação, às vezes por vingança, por justiça própria. E então a própria justiça entende que nesses casos existe uma razão por trás, não que ele vai ser justificado diante da lei, mas há um entendimento da razão que o motivou a chegar naquele lugar. Existe uma compreensão da situação daquela pessoa. Então aí são dadas essas oportunidades de trabalhar. E às vezes nós não consideramos isso com as pessoas. Nós já taxamos ela. Fulano hoje falou duro comigo. Esse é um arrogante. Taxei ele. Mas eu não considero o que é que ele está passando naquele dia. O que é que aconteceu com ele. Eu não chego para perguntar, meu irmão, você está bem? Aconteceu alguma coisa com você? Então nós taxamos as pessoas de determinada forma, julgamos elas por uma atitude momentânea, mas não consideramos o que está ali. E é isso que Jesus está alertando aqui, nesse primeiro momento, no versículo 1 e 2. No momento que você é rigoroso com os outros, que você é impiedoso, que você não exerce misericórdia, você também não receberá misericórdia. As outras pessoas não pouparão você, e o próprio Deus não poupará você. O próprio Jesus mencionou que uma das bem-aventuranças é os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas quem não é misericordioso? Aqueles que creem em Cristo, que receberam o perdão de seus pecados, apesar de serem pecadores, e mesmo assim não tratam o próximo da mesma maneira, conforme o Senhor Jesus disse. Se vós não perdoais aqueles que vos ofenderes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará. Então nós devemos ser cautelosos no momento em que fazemos julgamento
das outras pessoas. Devemos ser muito cautelosos. Esse é o primeiro cuidado que o Senhor nos dá. Além disso, o nosso julgamento, o texto nos mostra que ele não só tem que ser feito com cuidado, mas sem hipocrisia. Versículo 3 a 5. Diz assim: porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E agora Jesus, ele traz uma imagem. A gente está vendo aqui que o que ele está condenando é o julgamento hipócrita. É alguém que condena o pecado do outro, e de fato o outro pode estar pecando, ele pode estar errando. É verdade. No entanto, essa pessoa faz pior. Não é nem igual, observem o texto. É alguém que faz pior. Porque ele diz, você repara no cisco que está no olho do seu irmão, que seria ali um grão de areia, uma pequena palha, algo muito minúsculo que está no olho da pessoa e que incomoda, que coça, que afeta a visão. Mas Jesus diz, você está incomodado com isso, esse defeito, esse pecado na vida do irmão, quando em você mesmo, nos seus olhos, há uma trave. E trave aqui, a ideia no grego, é uma grande tábua, que muitas vezes era sustentada, servia para sustentar coisas, para construções, ou seja, é uma grande tábua. É isso que está nos seus olhos. Olha a diferença. Você se incomoda com o cisco, mas você não é capaz de enxergar a tábua que está diante dos seus olhos. Jesus, ele faz o exagero, essa hipérbole de propósito. Do mesmo jeito que ele diz, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. E vejam como é interessante, porque alguém que tem uma tábua, ela não é nem capaz de enxergar, porque se a tábua é tão grande, vai impedir a própria visão dele. E como é que você quer ajudar alguém, sendo que você está pior que aquela pessoa? E veja a arrogância aqui, porque o que quer ajudar, ele não consegue nem olhar para si mesmo e perceber os seus próprios pecados, os seus próprios defeitos. Ele joga um fardo, um peso muito grande nas costas dos outros, sendo que esses outros estão melhor que ele, apesar de estarem com o cisco no olho. Ele primeiro precisa tirar essa tábua do olho dele, para que, podendo enxergar, agora sim, ele possa ajudar ao próximo. No capítulo 23 de Mateus, é interessante a gente observar que Jesus ele vai fazer algo que chega a ser um pouco assustador. Porque se os irmãos notarem todo esse discurso de Jesus, do Sermão do Monte, ele normalmente está falando na terceira pessoa. Se os irmãos observarem o capítulo 6, Jesus diz assim, olha, não sejam como os hipócritas, porque eles oram em pé nas ruas e nas sinagogas para chamarem a atenção para eles mesmos. Quando eles dão esmola a um pobre, eles ficam contando para todo mundo. E eles jejuam e fazem cara de triste para mostrar aos outros que estão tristes. Eles, terceira pessoa. Veja, eles e nós. Jesus está fazendo uma clara distinção. E aqui, nesse início do capítulo 7, ele diz, olha, não julguem, está no plural. É como se Jesus estivesse falando para uma multidão. Vocês não devem julgar. Tenham cuidado. Só que, a partir aqui do verso 3, observem que a expressão que Jesus usa está na primeira pessoa, ou melhor, segunda pessoa do singular. Ele não está dizendo eles, vocês, mas ele diz você. É como se Jesus agora direcionasse a fala dele para a gente que está lendo a Bíblia. É como se você estivesse assistindo um filme e o personagem que está lá no diálogo, ele olhasse para a tela e apontasse para você. Porque Jesus diz, porque você vê o cisco no olho do seu irmão. Ele não está falando mais dos fariseus. Ele está falando agora para os seus próprios discípulos, para nós. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão e você não consegue enxergar a trave que está no seu próprio olho. É para nós que ele está dizendo, não é para os outros. E ele diz, no verso 5, hipócrita. Agora ele diz, para nós. Ele diz para nós, hipócrita. Que foi o termo que ele se referiu antes aos fariseus. O hipócrita, a gente sabe, no grego, a ideia é atores. Pessoas que usavam máscaras e fingiam ser alguém que não são. Eles vivem de aparência e eles agem não por genuidade, não por sinceridade, mas para conseguirem glória para si mesmos. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, se vocês julgam os outros, sendo que vocês estão piores do que eles, saibam que vocês são os hipócritas, igual aqueles outros lá. E da mesma forma que os hipócritas não receberão nenhum galardão de Deus, mas somente a recompensa dos homens, vocês estão entrando na mesma categoria. Nós estamos entrando na mesma categoria que isso. E aí, quando nós olhamos para o capítulo 23 de Mateus,
Jesus ele vai ter um discurso direcionado aos fariseus, e é esse termo que ele continuamente repete: hipócritas, hipócritas, hipócritas. Capítulo 23 diz: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros. Mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas, gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Então, observem que ele vai condenar esses daí. E a gente olha aí no verso 13, ele diz: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. E os irmãos podem continuar lendo o texto e vão ver Jesus trazendo várias sentenças condenatórias sobre esses que eles chamam de hipócritas. E aqui ele está dizendo para nós: quando vocês julgam uma pessoa, vocês são implacáveis no seu julgamento, sem às vezes conhecer a situação da pessoa, sendo que vocês estão piores do que ela. Vocês entram na mesma categoria desses hipócritas e vocês estão desagradando a Deus. Nós estamos desagradando a Deus quando agimos dessa maneira. Isso lembra muito aquele episódio quando Davi ele cometeu o pecado com Batseba. Ele cometeu adultério, matou o marido dela, mandou assassinar e ocultou o pecado durante 1 ano. E depois de 1 ano, o profeta Natan aparece diante de Davi e conta uma história. Meu rei, havia um certo homem que tinha uma ovelhinha e ele criou ela em casa como se fosse um dos seus filhos. Toda a família amava aquela ovelhinha. A ovelhinha foi criada com aquela família. Mas o vizinho rico recebeu um convidado e, apesar de ter muitas ovelhas em sua casa, ele tomou a única ovelha do vizinho pobre, a matou e a deu para aquele que o visitara. E então Davi, enfurecido ao ouvir essa história, Davi, que era pastor de ovelhas quando jovem, que se arriscou para salvar suas ovelhas, lutando contra o urso e o leão. Agora, quando ele ouve uma história dessa, para ele é absurdo, não dá para aceitar. Quem é o homem perverso que, tendo muitas ovelhas, toma a única ovelha do homem pobre? E Davi diz: esse homem tem que morrer. E então Natan diz: esse homem é você. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Muitas vezes, quando nós ouvimos uma mensagem, a gente lembra daquela pessoa. Aí, fulano deveria estar aqui no culto. Essa mensagem era para ele. Não é para mim. Não é para mim. Mas Jesus está dizendo: é para você. É para você examinar a si mesmo no seu próprio coração. E quando você for julgar uma pessoa, você pare e pense: será que eu também não estou fazendo igual a ela? Será que eu não estou pior do que ela? Era isso que os fariseus faziam. Eles jogavam fardos pesados e não ajudavam as pessoas a sequer carregar. Muitas vezes nós somos muito críticos. E Jesus nos convida a fazer um autoexame. É muito fácil criticar. Difícil é ajudar. A gente diz: não, a igreja deveria orar mais, as pessoas não oram. Mas a pergunta é: eu oro? Eu vou estabelecer aqui minha régua. Para mim, crente verdadeiro, fervoroso, é só um crente que ora 1 hora durante um dia. A pergunta é: eu oro 1 hora durante o dia? Como é que então eu estabeleço um padrão e um juízo sobre os outros que eu mesmo não sigo? Não todos deveriam ler vários livros, ler a Bíblia continuamente. E a pergunta é: eu estou lendo a Bíblia? As pessoas devem evangelizar, os crentes são todos medrosos. Ou para aí ninguém evangeliza. Mas a pergunta é: eu evangelizo? Então nós estabelecemos padrões, juízos e condenamos as pessoas e elas podem estar erradas. O ponto não é se elas estão certas ou erradas, o ponto é como está o meu coração, como é que eu estou diante desses próprios padrões que eu estou estabelecendo. Porque se eu não vivo de acordo com eles e jogo esse fardo e condeno as pessoas, eu estou sendo um cego que não consigo olhar para mim mesmo. E eu estou trazendo e acumulando juízo para mim mesmo. E é esse o convite que Cristo faz. Antes de criticar os outros, olhe para si mesmo. E é claro, o texto ele não indica que o fato da gente ter defeito necessariamente impede que a gente nunca possa apontar o erro ou reconhecer o erro. Porque na própria continuação,
O Senhor Jesus diz no verso 5 que primeiro, antes de você querer tirar do olho do seu irmão, você tem que tirar o do seu. Aí sim você agora pode ajudar ele. Então percebam que é uma solução. Não é um problema sem solução. Jesus está dizendo, primeiro se ajeite, depois vai ajeitar o seu irmão. Primeiro ore, leia, pregue, e agora cobre dos outros. Mas seja você mesmo um exemplo para que você possa ajudar os outros. Porque se você não fizer isso, você está sendo falso. O julgamento aqui ele não foi abolido, muito pelo contrário, Jesus está definindo como de fato nós devemos julgar as coisas. Primeiramente em nós, e então depois os demais. E aí é que fica, como é que tem sido o nosso julgamento? Será que tem sido um julgamento hipócrita? De nós cobramos muitos dos outros, jogando fardos pesados, grandes demais dos outros, sendo que nós estamos fazendo piores. Condenamos a mentira, mas mentimos, dizendo que as pessoas não se importam com Deus, mas nós mesmos gastamos a maior parte do nosso tempo pensando em coisas desse mundo, não nos preocupamos buscando a Deus. Então nós estabelecemos critérios e nós mesmos não o seguimos. Ele está dizendo, cuidado com o julgamento hipócrita. Olhem para si primeiro. E por último, primeiro nós vimos que o nosso julgamento deve ser com cuidado, ele tem que ser sem hipocrisia e por último com prudência. Versículo 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joias, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não a pisem com os pés e aqueles voltando-se não estraçarem vocês. Aqui temos dois animais, duas figuras que Jesus traz, uma parábola, a gente pode dizer assim, onde ele coloca dois animais, ele diz cães e porcos, que na cultura judaica eram animais impuros. A gente sabe que até hoje o judeu não come porco, porque são animais impuros, eles não comem. E os cães de forma semelhante. Por exemplo, naquela passagem da mulher cirofenícia, ela pede ao Senhor Jesus que cure a filha dela, e Jesus diz, olha, é certo tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos? Quem são os cachorrinhos ali? São os gentios, que para os judeus, na época, eram os povos que eram ímpios, impuros, pois não conheciam a Deus, adoravam falsos deuses. Em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo vai se referir aos falsos profetas como cães. Em Apocalipse diz que os cães não entrarão no reino dos céus. Então vejam que Jesus está utilizando uma palavra bem forte aqui. Não joguem as vossas pérolas aos porcos, aos cães. E vejam que eles são caracterizados por duas coisas aqui. Primeiro, eles vão pisotear elas. O termo que é dado aqui é para que não as pisem com os pés. E a ideia aqui é de desprezo. O que seriam essas pérolas? É a verdade, é a repreensão, é o seu cuidado que você vai ter com algumas pessoas, é o seu amor. Porque percebam que o texto ele tem um raciocínio lógico. Primeiro Jesus diz, olha, tenham cuidado no momento de julgar as pessoas. Cuidado para não julgar de forma desequilibrada. Segundo, examine-se primeiro a si mesmo. Terceiro, tire primeiro a trave do seu olho. Aí então você pode ajudar o seu irmão. Agora que você tirou a trave do seu olho, você enxerga bem, você está bem. Agora você vai lá com toda a boa intenção e você vai querer ajudar aquela pessoa que está com cisco. Agora eu vou conseguir. Será? Não. Por quê? Porque você só tira o cisco do olho da pessoa se ela permitir, se ela quiser que você tire o cisco. O que Jesus está mostrando agora em sequência é que nem todas as pessoas que você vai querer ajudar, que você vai querer levar a mensagem do Evangelho para o bem dela, para a salvação dela, ela vai querer ouvir. Ela vai pisar. Quando você falar de Jesus, ela vai dizer, quem é esse? Isso é invenção humana? A Bíblia, isso é coisa escrita por homens? Vocês são um bocado de lunáticos, de doidos, de fanáticos. Então, quando você traz essas pérolas, a verdade do Evangelho é algo tão valioso que você dá para essas pessoas, elas vão pisar. São escarnecedores, zombadores, eles não se importam com Deus, não estão nem aí. Isso não significa que a gente não deva pregar para os ímpios, para as pessoas que estão perdidas. Nós temos que pregar. No entanto, o princípio é, não devemos insistir. Você vai provocar a ira deles. Você vai fazer mais um mal. Jesus ele ensina isso no capítulo 10, quando ele diz, olha, vocês vão de cidade em cidade e preguem nas aldeias. Se alguém não receber vocês, batam o pó das suas sandálias e vá para outra cidade. Você não tem que ficar perturbando ninguém, não. Incomodando a pessoa. Você vai fazer mais um mal para o reino de Deus, fazendo com que a imagem dos cristãos fique feia,
por ser gente incômoda, do que um bem. Jesus está dizendo, não insista. O próprio Jesus fazia isso. Quando o homem rico não quis vender os seus bens e não segui-lo, Jesus não ficou correndo atrás dele, lamentando. Ele disse, ok, pode ir. Ele não insiste com pessoas que o desprezam. Jesus não é um coitadinho que está mendigando atenção. Ele não precisa da nossa adoração, ele não precisa da gente. Nós é que devemos clamar e correr atrás dele. E é por isso que ele está dizendo, não corram. Não joguem as pérolas aos porcos. Eles vão pisar. Ele também diz, outra característica ainda, voltando-se, ou melhor, não as pise com os pés, e aqueles voltando-se não estraçalhem vocês. A ideia aqui é de um cão raivoso, que imaginei um pitbull, um Rottweiler, que vai estraçalhar a pessoa, devorar ela, arrancar braço, perna, dedo. O que é que ele está dizendo? Nessa sua ingenuidade, e aí a gente já vê aqui o outro extremo, porque tem aquelas pessoas que julgam todo mundo mal. Não, isso daí fulano não presta, isso daí não presta, tá com maldade, tá isso, tá aquilo. E você começa a atribuir coisas às pessoas, fazendo um julgamento muito pesado sobre elas. E tem outro que é o oposto, que é o julgamento ingênuo. A pessoa que acha que todo mundo é bom. Que todos são bons. E Jesus está dizendo, não são. Não são. Tem gente que vai desprezar o evangelho. Tem gente que não vai estar nem aí. E outra, eles vão se voltar contra vocês. E esse se voltar aqui, tanto implica fisicamente, de perseguição física, de bater mesmo, de espancar, de matar. Assim também como oposição. Então Jesus está dizendo, não insistam. Não insistam. Eu vi um caso há um tempo atrás, já é um caso de anos, mas de uma missionária solteira, e ela ia sozinha numa região muito pobre, e tinha um senhor lá de idade, parecia doente, fraco, um cara de coitadinho, e ela começou a evangelizar esse senhor. Mas os outros missionários disseram, não vá sozinha, você não pode confiar. Mas ela, muito ingênua, com boa intenção, foi lá. E aí, quando ela disse para aquele senhor que era a última visita que ela ia fazer, ele matou ela. Ou seja, nós também podemos fazer julgamentos ingênuos. Ou seja, de um lado tem os que fazem julgamentos pesados, acham que todo mundo é ruim, não presta, e tem aqueles que acham que todo mundo é bom. E Jesus disse, sejam simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Prudentes como a serpente. Então vejam que o juízo ou o julgamento deve ser feito com sobriedade, com equilíbrio, com prudência. Se as pessoas não quiserem ouvir, se elas rejeitarem, não insistam. Não é garantia que o fato de depois de você tirar essa trave do seu olho, você vai conseguir ajudar o seu próximo. Não vai. Até porque a transformação e a conversão é uma obra de Deus, não nossa. Provérbios capítulo 9, verso 8 diz, não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. A gente prega para todos, mas a gente vai trabalhar e insistir com aqueles que demonstrarem-se voluntários, porque é Deus que opera no coração deles a salvação. Não depende da nossa insistência. Para concluir, meus irmãos, esse texto, Cristo, o próprio Deus encarnado, nos dando essa ordem, nos dando esse ensino. Ele nos ensina a prudência que o cristão deve ter. Mas, acima de tudo, ele nos convida a refletir na nossa própria condição diante dele. Será que somos hipócritas? Como o Senhor nos julga? Como o próprio Senhor nos vê nesse exato momento? Se ele estabelecesse o seu juízo, o seu trono, fosse nos julgar agora, será que ele diria, não vos conheço? Pois alguns dirão, Senhor, Senhor, nós fizemos tantas coisas em teu nome. E ele dirá, não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Porque apesar de conhecer o Evangelho, apesar de pregar o Evangelho, vocês não vivem o Evangelho. E quem agrada a Deus não são aqueles que professam o nome dele, mas que vivem de acordo com a vontade dele. E é maravilhoso o fato de ele nos julgar culpados dos piores crimes. E mesmo assim ele nos justificar. O Supremo Juiz, que olha do céu e vê todas as coisas, cada intenção do nosso coração, cada palavra, cada julgamento pesado que a gente faz para os outros, em relação aos outros, ele mesmo olha para nós e, podendo nos condenar, ele envia seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele nos dá a oportunidade de se arrepender. Ele apaga a multidão dos nossos pecados e nos concede essa graça maravilhosa. Maravilhosa. E aqui ele nos dá o melhor exemplo de juízo. Nós devemos ser misericordiosos.
com os outros, assim como Ele é conosco. Para concluir, meus irmãos, 3 aplicações eu gostaria de trazer, que nós podemos tirar desse texto. E a primeira é que devemos ser misericordiosos no nosso julgar. Conforme nós vimos, os extremos são perigosos. Os extremos são perigosos. Em João capítulo 8, nós vemos que a mulher que foi pega em adultério, enquanto todos a condenavam, o próprio Jesus vai dizer para ela: onde estão os teus acusadores? Ela disse: nenhum, Senhor. Onde estão os teus acusadores? Ela disse: nenhum, Senhor. Ele diz: eu também não te condeno. Vai em paz. E às vezes nós chegamos para as pessoas por quem Cristo morreu, por quem Cristo justificou, e condenamos elas por causa de alguns defeitos que vemos nela. E fazemos um juízo pesado, nos assentando na cadeira de Deus, esquecendo que a salvação é pela graça e pelos méritos de Cristo, e não por uma bondade, pela nossa própria capacidade. Condenamos as pessoas por causa da nossa rigidez, por causa das nossas réguas, que são muitas vezes bastante pesadas. Mas Cristo olha para uma mulher, para os maiores pecadores, e Ele diz: vai em paz, estão perdoados, contanto que creia em mim. Em segundo lugar, esse texto ele nos convida a nos avaliar, sempre nos avaliar, antes de fazer um julgamento em relação às outras pessoas. Independente da situação, da natureza da ação, ou seja lá o que for, Deus ele sempre vai cobrar que nós nos examinemos a nós mesmos. Isso é ser justo, isso é ser honesto. É você dizer, certo, eu posso falar isso para a pessoa, eu estou dando um exemplo, eu mesmo vivo isso, como é então que eu posso chegar e condenar tal pessoa? E por último, devemos ser prudentes no julgamento, sabendo discernir o bem do mal, pedindo direção a Deus no nosso tratar com o próximo. A vida cristã é um chamado a viver em comunidade, somos chamados a ser sal e luz, mas podemos ferir e destruir uns aos outros, seja pelo julgamento pesado, seja pela ingenuidade de não perceber o mal e corrigi-lo. E assim, meus irmãos, essa mensagem, essa palavra possa ficar em nossos corações, possamos meditar na palavra do Senhor, possamos viver isso na prática. Amém? Vou fazer uma breve oração e logo em seguida eu convido o grupo de louvor para entoar mais um. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, por essa mensagem, que o Senhor abençoe cada um dos teus servos aqui presentes. Cuida, Pai, dos nossos corações, que possamos ser humildes, ser simples, amorosos e misericordiosos uns com os outros. Sejamos prudentes, ó Pai, em não julgar as pessoas por uma única atitude, em vez de procurarmos saber o que elas estão passando, o que está acontecendo com elas. Que possamos, Pai, procurar ver o Teu Evangelho para podermos assim também ajudar aqueles que estão com dificuldades, com pecados, com lutas. Que não sejamos, ó Deus, não joguemos fardos pesados uns nos outros, mas sigamos o Teu exemplo que perdoa até o maior dos pecadores. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo perfeito, o Senhor não veio para condenar, mas sim para salvar. Que possamos, ó Pai, assim seguir o Teu caminho, a Tua sabedoria. Que Teu Espírito aplique isso em nossos corações, que possamos viver em conformidade, Pai, com o Teu Evangelho. Assim nós choramos, ó Pai, e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.